Gênesis, primeiro livro da palavra do Senhor, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos ler juntos? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Peça que Deus fale ao teu coração, instrua a tua vida nessa noite, abençoe a tua família através dessa palavra nessa noite. Vamos orar? Fale com Deus. Senhor de graça, de bondade e misericórdia, mais uma vez estamos diante do Senhor, agora para pedir-lhe que sejamos edificados mediante a mensagem do Senhor nessa noite. Para tanto, ó Deus, peço que o Senhor usa-me, ó Deus, com a unção do alto. Usa-me, ó Deus, com a unção do Teu Espírito Santo. Que, ó Deus amado, a Tua palavra possa ser comunicada ao coração, à vida, ó Deus, de cada pessoa que adentrou a Tua casa. Nós não as conhecemos, Pai, mas o Senhor as conhece. O Senhor sabe, ó Deus, da família de cada um, das lutas de cada um. Por isso eu peço que o Senhor abençoa-nos nessa noite, por meio da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem uma frase que diz assim, alguns dizem que o casamento é como uma ilha deserta. Os que estão fora querem entrar, e os que estão dentro querem sair. Muitos também dizem o seguinte: noivo, vou me casar no próximo final de semana, diz o noivo. Os amigos dizem, meus pêsames. Por que as pessoas falam isso acerca do casamento? Devido a uma vida de pseudo-alegria de solteiro que se perde quando se casa, ao casar. É como se a alegria estivesse longe do casamento. É como se a felicidade fosse para ser experimentada na vida de solteiro. Mas quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós vemos ao contrário. Nós vemos que, na verdade, a alegria e a felicidade para o homem está dentro do casamento, contrariando as premissas ou as falácias dos provérbios populares. A alegria pode estar e deve estar presente na nossa vida conjugal, mesmo a despeito das lutas e das dificuldades próprias do relacionamento entre o homem e a mulher. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos na narrativa bíblica, Deus criando, instituindo o casamento, o matrimônio. E quando Deus cria a mulher e traz a mulher para Adão, Adão não fica triste. Pelo contrário, o que nós vemos aqui é um ufa, que bom! Afinal, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele ficou tão feliz que ele deu o nome dele a ela. Ele era chamado de varão, ele falou, essa será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Nós vemos aqui uma alegria imensa, incontida, que Adão ele tem, porque ele vê que diante de toda a pesquisa que ele havia feito no Éden, ele não tinha encontrado uma que fosse igual a ele, compatível a ele, e ele estava só. E naquele momento, quando ele vê a mulher sendo entregue a ele vê que a solidão dele estava para acabar, porque agora é apresentado alguém para estar ao lado dele, para ser a sua companheira,
para ser a sua auxiliadora, para ser aquela que estaria presente na vida dele, naquele lugar tão bonito onde ele estava. Queridos, a Bíblia fala de alegria no casamento. A Bíblia fala de alegria, de felicidade dentro da união entre o homem e a mulher. Diz Provérbios 5, versículo 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. É claro que a Bíblia fala de alegria dentro da vida conjugal, mas a Bíblia também mostra que nós, casados, e aqueles que estão pretendendo casar, entendam que o casamento não é um mar de rosas, apesar de sermos felizes no casamento. O casamento não é perfeito. É necessário nós mantermos os pés no chão e entendermos que há imperfeição dentro da realidade da vida conjugal. Não existe um casamento dioturnamente perfeito e sem problemas. Relações conjugais têm as suas dificuldades, relações conjugais têm os seus problemas próprios. Por quê? Porque o casamento que Deus criou, que era projeto inicial dele, colocou esse casal no jardim do Éden, tudo era perfeito, o lugar era paradisíaco, era lindo, maravilhoso. Eva, a mulher dada a Adão, era perfeita. Adão, o marido dado a Eva, era perfeito. O jardim era perfeito. Tudo era perfeito. Mas com a queda, acabou-se a perfeição e veio a imperfeição. Hoje, quando Deus entrega o Luiz Antônio a Janderleia, ele coloca dois pecadores para viverem debaixo do mesmo teto, e então é inevitável que venham os conflitos, os problemas, as dificuldades, porque a queda trouxe imperfeição, a queda trouxe desequilíbrio em todas as áreas. Por isso, se nós queremos construir um casamento, não vai ter uma receita, sabe esses livros de autoajuda? Receita de felicidade para o casamento, os segredos da felicidade plena no lar. Bom, se existisse uma receita para haver felicidade plena e perfeição no lar, não existiria divórcios, e não existiria lares com dificuldades ou problema. Mas, portanto, todavia, há maneiras e há princípios para nós construirmos uma relação duradoura, uma relação para toda a vida, que tenha felicidade e harmonia no lar. Mas para isso é necessário que cada cônjuge aprenda a viver com as diferenças. Na medida em que cada cônjuge aprenda a conviver com a realidade da vida diária, a relação pode ser construída na medida que os cônjuges tenham capacidade de lidar com os conflitos do dia a dia, na medida que os cônjuges eles tomam consigo o recíproco respeito, o recíproco cuidado que deve existir dentro da relação conjugal, na medida que os cônjuges tenham consciência de seus papéis, o homem tenha consciência do seu papel, a mulher tenha consciência do seu papel, e não só tenham consciência, mas desempenham tais papéis na vida conjugal. É possível construir uma relação conjugal na medida que os cônjuges mantenham acesa as chamas do amor que os uniram nos sagrados laços do matrimônio. Foi Deus quem criou o matrimônio, portanto ele é e pode ser bênção nas nossas vidas. Quando nós olhamos para a criação de Deus, nós vamos ver que o casamento, não existe segredo para a vida a dois, não existe nada muito complicado para a vida a dois. O problema é que nós perdemos a simplicidade dos princípios e dos preceitos de Deus, norteadores para a vida conjugal.
Então o que nós temos que resgatar? O que nós temos que resgatar são os princípios que Deus criou para a vida a dois. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que o homem, ou o casamento, ele foi criado primeiro para que esse homem tenha uma companheira, uma companhia ao lado. Aí você vai falar assim, mas esse é o primeiro propósito? Esse é. Olha o texto que nós lemos. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. O primeiro propósito do casamento é que o homem, que o marido, tenha uma esposa ao lado, uma companheira, uma companhia, para desfrutar a vida a dois. Ainda, querido, que a nossa cultura motive, incentive o individualismo e a independência, nós somos, por natureza, seres relacionais. Foi Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. Nós somos seres relacionais. A partir desse momento que Deus disse, não é bom que ele esteja só, ele resolveu o problema da solidão e criou a mulher, um ser compatível à altura do homem para relacionar com esse homem. O homem, Adão, ele tinha comunhão com Deus, ele estava naquele lugar maravilhoso e ele relacionava diariamente com Deus. Havia ali também a companhia de todos os animais, havia aquele lugar perfeito, mas a Bíblia diz que Adão se achava sozinho, se achava só. Faltava ali uma companheira, faltava ali uma amiga, faltava ali uma esposa. E vendo Deus essa situação, Deus cria a mulher, mas Deus cria a mulher a partir do próprio homem. Deus anestesiou o homem com um sono profundo, tirou-lhe uma das costelas e formou a mulher. Agora é interessante que Deus tira do homem, já mostrando essa ideia de que a mulher, dentro do matrimônio, é parte integrante do homem. O homem é parte integrante da mulher e a mulher é parte integrante do homem. E ele tira da costela, do lado, para ter alguém para estar ao lado, como diz o nosso manual de culto nosso, diz que Deus não tirou dos pés para que a mulher não fosse pisada, não tirou da cabeça para que a mulher não domine o homem, mas tirou da costela para que a mulher possa estar ao lado em todos os momentos do viver humano. Deus criou a esposa para ser primeiramente a amiga, a companhia do homem. Minha irmã, Deus te deu um esposo para ser o seu companheiro, o seu amigo, a sua companhia, todos os dias. Queridos, os relacionamentos deveriam ter a nossa prioridade dentro de casa. Nós deveríamos ter como em alta prioridade o relacionamento. O que tem acontecido? Nós vivemos o frenesi do nosso tempo, onde nós somos escravos daquilo que é urgente, e muitas vezes aquilo que é urgente não é aquilo que é prioritário na nossa vida. Quando eu vejo esse texto aqui, eu vejo que um dos grandes problemas da vida conjugal é que não há priorização do cônjuge dentro de casa. Priorize o seu esposo, priorize a sua esposa, priorize os seus filhos, priorize o relacionamento dentro de casa. Nós casamos para compartilharmos a vida um com o outro, para passearmos juntos, para andarmos juntos, para conversarmos juntos, para divertirmos juntos, para cuidarmos das atividades familiares ou das responsabilidades familiares juntos.
Nós fomos criados para quê? Para ficar juntos, para relacionamento. Queridos, eu sinto tristeza em dizer que há esposas mais inclinadas a qualquer outra companhia do que a de seu marido. Isso muitas vezes é visto naquilo que elas fazem na hora da sua folga. E o contrário também é real. Há esposos que priorizam outras companhias que não sejam a esposa. Há muita ausência de contato, de relacionamento, de convívio. Sabe, a gente vai trabalhando, conversando com os casais. Essa semana eu pude aconselhar pelo menos 3 ou 4 casais. E o que a gente percebe é o seguinte, é que o que falta não são grandes coisas. O problema não passa pelas grandes coisas do nosso casamento ou do nosso relacionamento conjugal, mas passa por essas coisas básicas que trazem estabilidade, durabilidade, harmonia dentro do casamento, que é, por exemplo, relacionar, cultivar a vida a dois. É só lembrar quando está namorando. Vamos lembrar os casais que já têm alguns anos de carreira, e aqueles que ainda não têm, mas no namoro, você pega filme para assistir juntos, sai para comer pizza, sai para tomar sorvete, fazem programa, acampamentos com outros para estar junto, arruma alguns brinquedos, alguns jogos para estarem juntos, joga até videogame junto, a menina vai até na partida de futebol do namorado, então tem aquele prazer de estar juntos. Casa. Aí eu pergunto aos casados, quanto tempo você não sai com sua esposa? Às vezes não tira tempo para ir comer uma pizza, não tira tempo para ir para as águas quentes, nem que você não goste de águas quentes, mas para estar lá na piscina, tranquilão com a sua esposa, com a sua amada, gozando da companhia e da presença dela. Sabe o que nos falta para aprofundar os nossos relacionamentos? Contato, convívio, passear junto, andar junto, divertir junto, assistir filme junto. Brigar junto não, deixa de lado. Aí você pode falar, ei pastor, nem no namoro eu estou fazendo isso, então não casa não, meu querido. Porque o negócio está feio, que se nem no namoro você faz, se você não tem prazer de estar com a sua namorada, então não case, porque você não vai ter prazer de estar com ela no casamento. Casamento é namoro, casamento é companheirismo. É Deus que falou, não é bom que o homem esteja só. O grande problema hoje é que as mulheres estão sós dentro das suas próprias casas e os homens estão sós dentro das suas próprias casas. Está precisando de urgência no relacionamento. Nós nos casamos para sermos companhia um do outro. Nas crises, nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, para você ter um ombro amigo, para ter alguém que com a mão forte te levante, para que tenha alguém que cuide de você, esteja ao seu lado. Como diz o livro de Eclesiastes, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão. Está vendo que a Bíblia diz que é melhor ser 2?
bem melhor paga do trabalho. Se um cair, o outro levanta. Você vai dormir no dia de frio, um aquenta o outro, mas aquele que não tem o outro lado, como se aquentará? Se vier os inimigos contra você, você sendo dois em um, vai ser muito mais difícil, porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Se o casal cultivar relacionamento, intimidade, companheirismo, eles serão um cordão de 2 dobras que não vai se romper facilmente. Então as crises, os problemas e as lutas serão enfrentados juntos. Foi para isso que Deus deu Eva para Adão. Estava sozinho. Foi por isso que Deus te deu uma esposa, foi por isso que Deus te deu um esposo. Deus criou o casamento, e quando Ele cria o casamento, queridos, Ele quer prover para nós algumas coisas. Primeira coisa que Ele quer prover, afeto. Primeira coisa que Deus quer prover para nós, quando Ele cria o casamento, quando Ele nos dá uma esposa, ou quando te dá um esposo, Ele quer te prover de afeto. Como disse, nós somos seres emocionais, precisamos de carinho, de abraço, de beijo, de toque, de tocarmos e sermos tocados. Segundo o Dr. Harley, em seu livro Ela Precisa, ele deseja, construindo um casamento à prova de infidelidades, ele diz assim: para muitas mulheres, o afeto simboliza segurança, proteção e o conforto de ser aprovada pelo seu marido. Dessa forma, quando ela é tratada com carinho e afeto, o esposo está dizendo para ela: olha, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, e eu vou investir na sua vida quando você estiver enfrentando dificuldades. Segundo o Dr. Harley, as atitudes de carinho e afeto, elas valem mais do que 1000 palavras. Quando você tem atitude de carinho e de afeto ao seu companheiro, à sua companheira, isso vai fazer com que o seu casamento seja fortalecido, revigorado. Mas o que a gente tem visto dentro das casas hoje? Carinho, afeto, toque, abraço, beijo, companhia. Infelizmente, os lares têm sido transformados muitas vezes em lugares de violência. E paz, meus irmãos, muitas vezes a violência acontece até dentro das igrejas. E não é só violência, antes era só o marido que batia na esposa, né? Hoje tem esposa batendo no marido. Tem umas aprendendo a lutar aí que está difícil. Ainda bem que a Janderlan não entrou nas aulas de jiu-jitsu. Eu desanimei, falei: olha, não dá, porque o dia que eu entrei eu voltei todo quebrado. Falei: não entra. Mas era uma desculpa, né, para não apanhar depois. Mas, irmãos, o que está acontecendo, a gente brinca, mas olha, o que está acontecendo é uma agressão. Tem muitos esposos apanhando, e muitas esposas apanhando dentro de casa, porque não se apanha só com pancadas, mas se apanha com palavras duras, palavras cheias de iras, palavras rancorosas, palavras que machucam, palavras que ferem, atitudes que machucam, atitudes que ferem. Tem marido que troca a esposa pelo computador, tem esposa que troca o marido pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais. Tem
Tem gente varando a madrugada em redes sociais e deixando o esposo dormir sozinha, ou deixando a esposa dormir sozinha. A Bíblia diz que casamento, Deus ele provê afeto. Quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, é porque o homem sozinho ele não vai ter companhia. O homem sozinho ele não vai ter relacionamento, não vai ter afeto, não vai ter carinho, não vai ter abraço. Adão, quando olhou, ele via o leão com a leoa, a girafa com a sua girafa ao lado, e enfim ele olhava, mas ele não via alguém que ele pudesse também ter o mesmo afeto. Marido e mulher complementam-se em suas necessidades emocionais. Nos momentos alegres, compartilham a alegria. Nos momentos tristes, compartilham a tristeza. Nos momentos de vitória, compartilham a vitória. Nos momentos da derrota, compartilham a derrota. No momento da saúde, compartilham a saúde. No momento da enfermidade, compartilham a enfermidade. Lutam juntos, choram juntos, vão ao médico juntos. Nos momentos da bonança, de muito dinheiro, curtem o dinheiro junto. Quando vem a escassez, curtem a escassez juntos. Porque um foi criado ao lado, para estar ao lado, para prover essa necessidade de afeto, de cuidado, de carinho. Outra coisa que provê com a companhia para Adão e para esposo, para a esposa, é a satisfação sexual mútua. Uma das alegrias de Adão, com certeza, é que ele teria uma pessoa compatível, uma pessoa correspondente a ele. E Deus diz a Bíblia que, no versículo de número 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai. A vida sexual é um dom de Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Agora, uma coisa que os casais não devem ignorar, que nós vivemos hoje numa sociedade marcada pelo erotismo e que os apelos visuais atingem tanto o marido quanto a esposa, e por isso os cônjuges devem estar providos nessa área, para que não sejam tentados pelo inimigo ou tentados pela sua própria necessidade física. Casamento resolve essa provisão nessa área, tão necessária, e uma das maiores armadilhas que o inimigo tem colocado e destruído muitos casais, muitos lares, é como a infidelidade conjugal. Porque às vezes não se cultiva essa área, não se cultiva um bom relacionamento nessa área. Terceira coisa, com a companhia, quando Deus cria a mulher e dá essa mulher ao homem, Ele provê também diálogo. Uma das coisas difíceis da vida é você não ter alguém para conversar. Quando você não tem alguém ao lado para dividir o que se passa no teu coração, seja alegria ou seja tristeza. Queridos, embora a nossa sociedade contemporânea seja marcada pelo ativismo, o marido e a esposa não podem ignorar que para construir um relacionamento harmonioso e duradouro, deve haver diálogo. Agora, diálogo, o que é diálogo? Ele fala, ela escuta. Ela escuta, ele fala. Isso é diálogo, presta atenção, é simples. Ele fala, ela escuta. Entenderam? Ele fala, ela escuta. Depois ela fala, ele escuta. É simples. Não é simples? Isso acontece.
Quando vão conversar, os dois querem falar na mesma hora, no mesmo momento. Aí nós vemos o conselho da palavra de Deus em Tiago 1, versículo 19, quando diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Agora presta atenção, isso é diálogo. Para mim, se nós dessemos ouvido a esse versículo de Tiago, nós resolveríamos boa parte dos problemas conjugais. Imaginou que coisa boa? O maridão fala e a esposa ouve, atenta, tudo, tranquila, ponderando, até anotando, isso é importante. Ele falou, o marido falando e a esposa até anotando, fazendo apontamento. Olha que coisa maravilhosa, né? Você está correto, é isso mesmo, vou ter que mudar a partir de hoje. Mas aí vem o lado da mulher, aí a mulher falando, né? E o maridão olhando, atento, até fazendo apontamento sobre o que a mulher está dizendo. E a mulher quase não fala, é tranquilo para o homem. Quase não tem argumentos, né, para falar. Então ela fala e você ouve. Aí, beleza, queridos. E nada de ira, porque a Bíblia diz que é tardio para irar. Sabe aquela vontade quando ela está falando de você pegar e esganar? Não, você não faz isso, porque a Bíblia está dizendo que você tem que ser lento, tardio para irar. Então você não explode, o seu temperamento não veio à tona, os seus nervos não ficam aflorados, e você se controla. Então ela fala e você escuta, e depois você fala e ela escuta. Aí no final a ponderação, você está certa nisso, e eu estou errado nisso, e aí que beleza, as coisas se resolvem. É desse jeito que a Bíblia fala. Mas o problema é que a gente não faz isso. Ele começa a falar e você começa a falar, ele altera a voz, você altera, e tem uns que falam assim, olha, se ela falar A, eu falo B, e termina lá o ABC, lá no final, quando ela está em Z, começa no A, e fala B, e você C, e vai até o final. Não é assim? Mas na verdade o que a gente tem que fazer? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Diálogo. Provérbios 15, 13 vai dar outro conselho no diálogo. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então o marido vai ouvir a esposa faz, que as mulheres têm essa capacidade de falar calminha, né? Algumas, a Janderleia é muito calma, né? Mas assim, você quer conversar com seu marido, como você tem que conversar? Vai com calma, fala com brandura, fala com doçura, fala com gentileza, fala com cortesia, porque a Bíblia está dizendo que a palavra branda desvia o furor. Mas se você chegar e falar palavras duras, palavras ásperas, o que você semeia, você colhe. Então no diálogo, lembre isso. Uma sabedoria que a gente tem que lembrar no diálogo é o seguinte: não queira sempre ter a razão. Você já viu gente que sempre tem a razão? Aqueles humildes, tem gente que é extremamente humilde, então ele tem razão em tudo. E diz um ditado popular que ter sempre a razão estraga a ocasião. Ter sempre a razão estraga a ocasião. Quantas pessoas estragam um jantar romântico? Está lá jantando tranquilo, aí começa um assunto, ele não perde a razão de jeito nenhum. Ele estraga o jantar, mas ele não perde a razão. Quantos estragam uma noite de amor? Estragam um final de semana.
estragam as férias, estragam um passeio que seria extremamente interessante. Por quê? Eu não perco a razão. Eu estou com a razão, você está errado, então você fica quieto. Não, você está... Já viu isso? Diz que tinha uma mãe, que ela tinha filha, e as duas sempre queriam ter razão. A filha chegava e falava para a mãe falava. Quebrava, ela prestava atenção em cada argumento, depois acabavam com cada um dos argumentos. Um dia a filha resolveu sair de casa. Saiu de casa porque não aguentava mais relacionar com a mãe. Aí ela escreveu uma carta para a mãe, mostrando que a mãe não tinha razão e que ela tinha razão de ter saído de casa. A mãe escreveu uma carta acabando com cada um dos argumentos da filha e levou para o pastor e falou: pastor, olha o que a minha filha escreveu, mas olha aqui o que eu escrevi, eu acabei com todos os argumentos dela. O pastor olhou para ela e falou assim: minha irmã, perde essa briga, ganha o coração da sua filha. Sabe o que a gente está precisando muitas vezes? É perder a briga. A gente não dá o braço a torcer. Nós não somos capazes, às vezes, de reconhecer que naquele momento a gente não tem razão. E para o bem do casamento, tem coisas absolutas da palavra, mas tem coisas, queridos, no nosso relacionamento que você pode perder tranquilo. Perde para você ver, ganha o coração da pessoa. Ter sempre a razão fomenta às vezes as brigas. Quando Deus cria o casamento, o planejamento dele para o casamento é que dentro do casamento houvesse afeto. Dentro do casamento houvesse a satisfação da necessidade física, que dentro do casamento houvesse diálogo, conversa, os dois pudessem caminhar naquele belo jardim, naquele oásis, naquele paraíso lindo que Deus criou e pudesse aproveitar de tudo aquilo ali, a dois, caminhando, conversando, diligentemente, amorosamente, com todo respeito, com todo carinho, com todo afeto, um pelo outro. Esse é o propósito de Deus para o nosso casamento, queridos. Agora, pasmem vocês. Tem muitos namorados que brigam o tempo todo. Agora, você que está namorando, me desculpe a sinceridade. Você está pensando assim: olha, pastor, eu brigo muito. Brigo mesmo. Mas depois que casar, tudo vai mudar. O casamento é uma varinha de condão, né? Pá, resolve tudo, é isso? Meu querido, se você não resolver parar de brigar no namoro, você vai brigar no casamento. Namoro é fase de conhecimento, de adaptação, de conhecer um ao outro, de relacionar para conviver. E você tem que perceber, ter discernimento de Deus para saber se é esta que você quer para conviver com ela o resto da sua vida, se é esse que você quer conviver com ele o resto da sua vida. Então é bom pensar aqueles que estão querendo casar também. E aqueles que estão casados têm que pensar nesses princípios elementares da palavra de Deus: afeto, provisão da necessidade física, diálogo, conversa, que as coisas vão começar a ser construídas de acordo com a vontade e o querer de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado.
Até aqui o Senhor tem estado ao nosso lado. Até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos dirigido por meio da Tua palavra. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe cada casal, cada marido, cada esposa nessa noite. Ó Deus, que cada um de nós possamos rever e conviver melhor com os nossos cônjuges, que nós possamos desfrutar e dar prioridade na companhia um do outro, no afeto um para com o outro, no carinho, no respeito, na compreensão, na tolerância, num diálogo sincero, sabendo que o diálogo ele pode promover a cura para os nossos relacionamentos quando eles estão feridos e machucados. Senhor, abençoe as famílias aqui representadas, que a graça, o amor de Deus esteja sobre a vida dos esposos, na vida das esposas, na vida dos filhos, Pai, que haja lares harmoniosos, que nada, Pai, possa atrapalhar a vida conjugal dos Teus servos e das Tuas servas. Abençoa-nos, ajuda-nos, fortalece-nos. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.